Você pode estar a poucos passos de desenvolver diabetes, sem perceber. E o pior, pode estar fazendo isso todos os dias, achando que é normal. Agora me responde com sinceridade. Você sente sono depois de comer? Cansaço sem motivo? Ou aquela vontade de doce que simplesmente não passa? Seu corpo pode estar tentando te avisar agora. E ignorar isso pode custar caro. Antes de continuar, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar a forma como você enxerga sua própria saúde. A maioria das pessoas acha que diabetes só acontece com quem come muito açúcar. Mas isso não é verdade. Você pode estar caminhando direto para isso com hábitos que parecem inofensivos, coisas simples, do dia a dia. E o mais perigoso? Esses sinais aparecem devagar, silenciosos, quase imperceptíveis, até que um dia o problema já está instalado. Aqui está o tópico 1 expandido no mesmo padrão, com alta retenção, emoção e conexão. Agora eu preciso que você preste muita atenção nisso, porque esse pode ser o sinal mais ignorado e, ao mesmo tempo, um dos mais perigosos. Sabe aquele momento depois que você come? Principalmente no café da manhã ou no almoço. Você termina de comer e pouco tempo depois sente o corpo pesado. O olho começa a ficar cansado. A mente desacelera e vem aquela vontade quase incontrolável de sentar ou até deitar. Parece normal, né? Todo mundo fala, isso é só digestão. Mas e se eu te disser que na maioria dos casos, não é? O que está acontecendo dentro do seu corpo nesse momento não é descanso, é um alerta. Quando você consome alimentos muito comuns do dia a dia, como pão, arroz branco, café com açúcar, bolacha, massas, eles são rapidamente transformados em açúcar no sangue. Muito rápido. Rápido demais. E isso gera um pico de glicose. Um pico invisível. Você não vê, você não sente diretamente, mas ele está lá. E o seu corpo entra em ação imediatamente, tentando corrigir isso. O pâncreas realiza insulina em grande quantidade, tentando baixar esse açúcar. E é exatamente aí que começa o problema. Porque essa queda rápida da glicose é o que causa aquele cansaço absurdo, aquela moleza, a falta de foco. É como se o seu corpo tivesse sido drenado. E agora me responde com sinceridade. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Depois do almoço, aquela vontade de não fazer mais nada. Depois do café da manhã, parece que o dia nem começou e você já está cansado. Isso não é falta de disciplina, não é preguiça. É o seu corpo tentando lidar com um desequilíbrio interno. E quanto mais vezes isso acontece, o seu organismo vai entrando em desequilíbrio, porque ele começa a se acostumar com esses picos. E aí, para conseguir dar conta, precisa liberar cada vez mais insulina, até que chega um ponto em que o seu corpo simplesmente não responde mais como deveria. Esse é o começo silencioso da resistência à insulina. E é exatamente aqui que o caminho para o pré-diabetes começa. Sem dor, sem diagnóstico, sem você perceber. E o mais perigoso de tudo isso é que esse ciclo pode estar acontecendo todos os dias, no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, repetidamente, como um padrão invisível que vai desgastando seu corpo aos poucos, sem pressa, mas sem parar. E enquanto você acha que é só sono depois de comer, seu corpo pode estar enfrentando algo muito mais sério. E ignorar isso hoje pode ser o que vai te cobrar lá na frente. Porque o diabetes não aparece do nada. Ele começa exatamente assim, silencioso, disfarçado, escondido dentro de hábitos que parecem normais. Agora me diz, você ainda acha que esse cansaço depois de comer é só coincidência? Ou será que seu corpo já está tentando te avisar, faz tempo? De mais pão, de mais café, de mais alguma coisa que levante você de novo. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Isso não é falta de controle. Isso é o seu corpo reagindo ao próprio desequilíbrio. É como se ele estivesse pedindo socorro, mas você interpreta como desejo. E então você cede, come de novo, e o ciclo recomeça. Mais glicose sobe, mais insulina é liberada, mais glicose cai,
mais vontade aparece. E assim, sem perceber, você entra em um looping, um ciclo fechado, que se repete todos os dias, talvez várias vezes por dia. E quanto mais esse ciclo se repete, mais o seu corpo se adapta a ele. Só que essa adaptação tem um preço. Seu organismo começa a perder a sensibilidade à insulina. Ou seja, aquela mesma quantidade já não faz mais efeito. E agora ele precisa de mais. Mais esforço, mais insulina, mais sobrecarga. Até que chega um ponto em que mesmo com tudo isso não é suficiente. A glicose começa a ficar alta por mais tempo. E aí o problema deixa de ser invisível. Mas até lá, você já passou meses ou anos dentro desse ciclo, sem perceber, achando que era só rotina, só estresse, só cansaço, só a vontade de doce. E o mais assustador é que esse ciclo não começa com exageros. Ele começa com hábitos comuns. Um café da manhã simples, um lanche rápido, um biscoito à tarde. Coisas que parecem inofensivas, mas que repetidas todos os dias, criam um padrão. E esse padrão molda o funcionamento do seu corpo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você já percebeu que quanto mais doce você come, mais vontade você sente depois? Isso não é coincidência. É o ciclo funcionando exatamente como foi programado. E quanto mais você alimenta esse ciclo, mais difícil fica sair dele. Porque chega um momento em que não é mais só vontade, é necessidade. Seu corpo começa a depender disso para funcionar minimamente. E é exatamente aí que muitas pessoas entram no pré-diabetes, sem nem imaginar. Porque não existe um momento claro de virada. Não tem um alerta alto, não tem dor, só um acúmulo silencioso, dia após dia, refeição após refeição, escolha após escolha. E quando finalmente percebem, o ciclo já virou condição. Agora me diz com sinceridade, você controla a sua vontade por açúcar? Ou é ela que já está controlando você? Agora eu vou te mostrar um erro que parece pequeno, inofensivo, quase invisível no dia a dia, mas que repetido todos os dias pode estar acelerando um problema sério dentro do seu corpo. E o mais preocupante, você provavelmente faz isso sem nem perceber. Presta atenção nisso. Você termina de comer, talvez um café da manhã simples, ou um almoço comum, e o que você faz logo depois? Senta, vai para o sofá, ou volta direto para o celular. Ou pior, passa horas completamente parado. Parece normal, né? Afinal, todo mundo faz isso. Mas o que está acontecendo dentro do seu corpo nesse momento está longe de ser normal. Porque depois que você come, principalmente alimentos ricos em carboidratos, sua glicose sobe. Isso você já entendeu. Mas o que quase ninguém te conta é o seguinte: o seu corpo precisa de movimento para lidar com isso. Precisa. Sem movimento, ele simplesmente não consegue usar essa glicose de forma eficiente. E aí começa o problema silencioso. A glicose fica circulando no seu sangue por mais tempo do que deveria, como se estivesse presa ali, sem destino, sem ser usada. E quanto mais tempo ela fica ali, mais danos ela pode causar. Agora pensa comigo, se isso acontece uma vez, tudo bem. Mas e quando isso vira rotina? Todos os dias, depois de cada refeição, você come e fica parado. Come e fica parado. Come e fica parado. Isso não é descanso, isso é acúmulo. E esse acúmulo vai desgastando seu organismo aos poucos, sem dor, sem aviso claro, mas com impacto real. E aqui está o ponto que pouca gente percebe. O seu corpo foi feito para se mover, principalmente depois de comer. É assim que ele regula a energia, é assim que ele controla a glicose. Mas quando você quebra esse padrão natural, ele precisa compensar de outra forma. E essa compensação vem na forma de mais esforço interno, mais insulina sendo liberada, mais desgaste, mais sobrecarga, até que com o tempo, seu corpo começa a falhar nesse processo. E é aí que o risco começa a aumentar de verdade. Porque não é só o que você come, é o que você faz depois que come. E ignorar isso é como alimentar um problema sem saber. Agora deixa eu te fazer uma pergunta simples. Você já percebeu como se sente depois de ficar muito tempo parado após comer? O corpo pesado, a mente lenta, a energia desaparecendo. Isso não é só digestão, é falta de movimento. É o seu corpo pedindo ajuda, de um jeito silencioso. E o mais perigoso
é que esse hábito parece confortável, fácil, automático, mas cria um cenário perfeito para que a glicose fique desregulada, para que o seu metabolismo fique mais lento, para que o risco aumente sem você perceber. E com o passar do tempo, o que era só um hábito vira padrão, e o padrão vira consequência. Muita gente acha que precisa mudar tudo de uma vez, cortar isso, evitar aquilo, fazer algo difícil, complicado, impossível de manter. Mas não. O que pode começar a mudar esse cenário é algo simples, tão simples que a maioria das pessoas ignora. E exatamente por isso funciona. Presta atenção nisso. O seu corpo não precisa de perfeição, ele precisa de consistência. E existe um hábito pequeno, quase invisível, que pode quebrar todo aquele ciclo que você viu até agora. Um hábito que atua exatamente no momento mais crítico, depois que você come. Não antes, não horas depois, mas logo depois. Movimento. Só isso. Levantar, dar alguns passos, caminhar por alguns minutos. Pode parecer pouco, pode parecer insignificante, mas dentro do seu corpo isso muda tudo. Porque quando você se move, seus músculos começam a usar a glicose como energia. Ou seja, aquele açúcar que ficaria circulando no seu sangue começa a ser consumido, naturalmente, sem esforço extremo, sem medicamento, sem nada complicado. E é exatamente isso que reduz os picos, que evita aquela queda brusca depois, que quebra o ciclo. Agora pensa comigo, se você repete isso todos os dias, depois do café da manhã, depois do almoço, depois do jantar, o impacto disso ao longo do tempo é enorme, mas quase ninguém faz, porque parece simples demais. E o simples não chama a atenção, mas é o que funciona. Enquanto muita gente busca soluções difíceis, o básico continua sendo ignorado, e o corpo continua pagando o preço. Agora deixa eu te fazer algo que pode mudar sua forma de ver isso. Você não precisa caminhar por horas, não precisa ir para a academia, não precisa mudar sua rotina de uma vez. 10 minutos, só isso. 10 a 15 minutos de movimento leve já são suficientes para ativar esse processo, para ajudar seu corpo, para reduzir o impacto daquilo que você acabou de comer. E com o tempo, isso começa a acumular resultados. Mais energia, menos sono, menos vontade de açúcar, mais controle, mais equilíbrio. Mas existe um detalhe importante que quase ninguém fala. Esse hábito só funciona se você fizer. Parece óbvio, mas é aqui que muita gente falha. Porque sabe o que precisa fazer, mas não faz. Adia, esquece, ignora e volta para o automático. E o automático é exatamente o que mantém o problema vivo. Agora eu quero que você seja sincero consigo mesmo. Quantas vezes você teve a chance de levantar depois de comer e simplesmente não levantou? Quantas vezes escolheu o conforto imediato, sem perceber o impacto disso lá na frente? Porque não é sobre uma vez, é sobre repetição. E o que você repete, constrói o seu futuro. Seu corpo está sempre respondendo ao que você faz, todos os dias, sem pausa, sem julgamento, só resposta. Agora a decisão é sua. Você continua alimentando o ciclo ou começa hoje a quebrar ele? O mais perigoso não é o que você ainda não sabe, é o que você já percebeu, mas continua ignorando. Porque o seu corpo dá sinais, todos os dias, depois de cada refeição, depois de cada escolha. E no próximo vídeo, eu vou te mostrar os sinais mais silenciosos de que sua glicose já pode estar alta, mesmo que seus exames ainda pareçam normais. Sinais que quase ninguém percebe, mas que mudam tudo quando você entende. Então, se você quer continuar enxergando o que a maioria ignora, se inscreve agora no canal Corpo em Alerta e deixa o like nesse vídeo, porque aqui você não recebe só informação, você aprende a ouvir seu corpo antes que ele grite.